paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo, dia 12 de março de 2023, nós estaremos estudando a lição de número 11, que diz assim, o avivamento e a missão da igreja. Mas antes disso, eu quero te convidar para você dar um curtir, compartilhar, fazer que esse vídeo seja difundido aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Aproveite também para se inscrever no canal da nossa igreja e que Deus te abençoe. Vamos lá, lição de número 11. O avivamento e a missão da igreja. O textuário vai falar assim, ó, e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A verdade prática vai falar assim, olha, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica ela vai estar em Marcos, no capítulo 16, dos versículos 14 a 20. Você pode ler com a sua classe aí da melhor forma possível, responsiva, ou cada hora um lê, você pode escolher. Eu não vou ler para a gente não tomar aqui um pouco mais de tempo, para nós ganharmos tempo aqui. Então vamos lá, o tópico primeiro, ele vai falar sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo. Quando Jesus morre, quando ele vai ali, que ele é pregado naquela cruz, o que acontece com os discípulos? Eles desanimam. Por quê? Porque o povo está esperando um rei que iria tirar eles do poder de Roma. Então eles simplesmente desanimam. Ali, muitos deles ali estavam desanimados. E a gente vê quando Maria e Madalena, que estiveram ali no túmulo de Jesus, falaram que viram Jesus que foi ressuscitado, o que eles fizeram? Nem acreditaram, não deram muita ideia. Então, houve ali um desânimo logo após a morte de Jesus, o desânimo dos discípulos. Também pudera, Imagina você estar ali pondo fé numa pessoa, aquela pessoa simplesmente morre. E depois que morre, acabou, irmãos? Quem ia adivinhar ou ia saber que Jesus ia ressuscitar? Apesar de todas as profecias. Não é verdade? Que Jesus já havia falado isso várias vezes. Então, simplesmente, às vezes a esperança da pessoa também foi embora. É o que aconteceu com os discípulos aqui no tópico 1, no número 1. No número 2... Jesus ele aparece para os discípulos. Então, após ele ter ressuscitado, o que ele faz? Ele aparece para os discípulos. E a Bíblia diz que ele fala e chega assim, olha, paz seja convosco. E o que eles fizeram? Continuaram não acreditando. Continuaram não acreditando no que eles estavam vendo, ao ponto de Jesus ter que mostrar as mãos. Está aqui, minhas mãos furadas. Então, eles pensavam que estavam vendo ali o quê? Um tipo de espírito. Mas é difícil, imagina você lidar ali com alguém que havia acabado de ressuscitar. Das duas, uma. Ou você acreditaria porque você entendeu a missão que aquela pessoa tinha ali na terra e que ele realmente era o Filho de Deus, como está lá descrito no batismo dele, A pomba vem sobre a cabeça dele e há uma voz no céu que diz, este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então, quem estava esperando por isso e entendeu essa missão, talvez não ficou tão surpreso, porque já saberia. Talvez era um motivo de ficar mais alegre. Agora, quem não acreditava, quem estava ali talvez de momento, o que poderia entender? Não é verdade? Gera uma certa confusão. E aí acontece o quê? O número 3 vai falar sobre um avivamento após a ressurreição dele. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos um grande mandato, que nós denominamos de a grande comissão. O que é essa grande comissão? É ser igreja. O que é ser igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, o que nós precisamos fazer? Ide e pregar o evangelho. É sair do nosso lugar e pregar o evangelho. Essa é a grande comissão deixada por Jesus. Essa é a grande comissão que nós temos que fazer. É ide e pregar o evangelho.
É só isso. A igreja não é... Porque tem muitas pessoas que acham que a igreja é só as quatro paredes. Tem pessoas que vão ao extremo de falar assim que você não pode reunir entre quatro paredes. Não é isso? Tem pessoas aí que eles não congregam porque eles falam que Deus não habita em templos feitos por mão de homens ou por pedra, templos de pedra. Não é verdade? Mas nós também sabemos que Deus não habita, isso está escrito na Bíblia. Deus habita num povo que está reunido. Igreja não é o templo. O que vocês estão vendo aqui atrás de mim é um templo. É um local onde nós reunimos para adorar a Deus. Isso aqui não é que Deus está aqui. Deus está nas pessoas. Deus habita nas pessoas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Esse local que nós estamos aqui, como vocês podem ver, é um local onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. É só isso. Tem pessoas que geram uma confusão nisso aí e é um movimento que está crescendo. E está crescendo devido ao quê? Devido a diversos problemas de entendimento do que é igreja. Tem muitos pastores que estão trocando, tem muitos pastores que estão invertendo as coisas. É o famoso João 10:10, né? O ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. E às vezes as pessoas acham que esse ladrão é o diabo. E não é o diabo, são os falsos mestres. Está bem descrito lá em João 10:10. Então, a missão da igreja é fazer o quê? É ir e pregar o evangelho. Ir e pregar o evangelho significa que você vai falar do amor de Deus. Quem vai convencer e converter a pessoa é o Espírito Santo. A função do crente não é convencer ninguém. A função do crente não é converter ninguém. A Bíblia fala que é o Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele quem faz isso. A nossa função é pregar, a nossa função é falar de Deus, pregar o Evangelho. Por quê? Porque é através da pregação que as pessoas vão se converter. Então, não é o forçar, não, é pregar. E às vezes você prega na sua maneira de ser. Às vezes você prega na maneira de lidar com o outro. Às vezes você prega numa cesta básica que você dá, numa obra de caridade que você faz, né? Num relacionamento que você tem com um irmão que precisa talvez de um conselho seu. É isto aí a forma como você prega. E ele vai continuar falando aqui sobre alguns sinais que seguem essa igreja que foi avivada. A gente vai ver na Bíblia que Pedro, ele chega na porta do Templo Formosa e tem uma pessoa ali que pede para ele dinheiro. E aí, o que ele diz? Ele falou assim, olha, o dinheiro eu não tenho aqui. Uma pessoa que está pedindo esmola, irmãos, na porta de um templo, é uma pessoa comum. E o que Pedro faz? Olha, dinheiro nós não temos, mas o que nós temos eu quero te dar. E aí a Bíblia fala que Pedro, ele estende a mão, puxa aquela pessoa do chão e levanta a pessoa e fala, levanta e anda em nome de Jesus. É isso que eles tinham para poder dar àquela pessoa. Agora eu te pergunto, isso era melhor do que dinheiro? Você acha que aquelas moedinhas que talvez a pessoa ia dar para ele seria melhor do que ele ganhar uma cura física? Uma independência talvez de terceiros, de estar levando, de estar trazendo, de uma maca, de uma cadeira? Você acha que isso valeria? É claro que não, valeria muito mais. O que Deus tem com cada cristão, essa nossa missão como crentes, como cristãos avivados, é exatamente de oferecer muito mais do que dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Até porque o dinheiro é algo bem subjetivo, não é verdade? As pessoas falam assim, dinheiro ia resolver meu problema, eu ia ser mais feliz. Não, se você é infeliz sem dinheiro, você vai ser infeliz com dinheiro. Você sabe por quê? Porque tem gente cheia de dinheiro dando tiro no ouvido, tirando a vida, pulando de ponte, fazendo um tanto de coisa, separando de casamento e acontecendo. Se você não é feliz por si só, por você, com Cristo, com a sua vida, não adianta nada. O dinheiro ele vai ser mais um trambolho na sua vida. O dinheiro vai ser mais um problema na sua vida, né? Você vai se tornar servo do dinheiro. Tem pessoas que são servas do dinheiro. O dinheiro diz, a pessoa faz. E é o contrário. Nós precisamos, o dinheiro ele precisa nos servir, né? Se ele não serve para servir, do que vai adiantar? Então,
No primeiro tópico, ele vai falar exatamente sobre esse avivamento após a ressurreição de Cristo. Após Cristo ressuscitar, aí houve ali uma diáspora, né? um movimento centrífugo que mandou as pessoas para fora. Por quê? Porque houve a queda do templo e aí os crentes, né, eles queriam acabar com os crentes, com os cristãos, e aí eles espalharam para tudo quanto é lado, e estamos nós aqui hoje, fruto desse ide proporcionado pelo próprio Deus. Então, que eles foram, que eles saíram, que eles pregaram o Evangelho, e o Evangelho chegou até nós hoje. Através de quem? Através de discípulos avivados. O número 2 vai falar assim, olha, o avivamento na missão da igreja local. Irmãos, igreja não é para você ficar só visitando ou só cultuando dentro. Igreja é um local onde você vai reunir com outros irmãos. É uma reunião, mas você precisa fazer a sua missão diária. Você precisa pregar o Evangelho. Apesar que tem muitos dentro da igreja que precisam também ouvir o Evangelho, mas você precisa pregar o Evangelho também fora da igreja. Então, nós vimos na lição passada, falando sobre o avivamento pessoal, falando exatamente sobre isso, que uma pessoa avivada é uma pessoa que tem uma vida pessoal diferente, é uma pessoa que é transformada. Então, não adianta você ser uma pessoa mais ou menos e chegar na igreja e querer uma igreja perfeita. Não vai haver igreja perfeita. Outro dia a pessoa falou que vou sair da igreja porque tem um tanto de gente imperfeita lá. Tem um monte de gente imperfeita em todo quanto é lugar, inclusive a pessoa que está reclamando. Todos nós temos as nossas imperfeições. A igreja é a reunião de pecadores. Nós estamos aqui reunidos no meio de pecadores mesmo. Alguém já escreveu, diz assim que é melhor estar dentro da arca com todo o mau cheiro, com todo aquela coisa. Imagina na arca ali no dilúvio, a arca de Noé. Então era preferível estar ali do que estar na tormenta do lado de fora. Então é melhor nós estarmos aqui reunidos, convivendo, crescendo, aprendendo uns com os outros do que estar lá no mundo. Estar nas drogas, estar fundado em bebidas e nessas coisas. Então a missão da igreja ela é o quê? É pregar o Evangelho. A igreja local, ela precisa pregar. E ela precisa ser referência também na comunidade. A comunidade tem que olhar para a igreja e falar assim, não, ali tem um povo que faz a diferença na comunidade. Por quê? O avivamento, nós vimos isso nas aulas passadas, que quando acontece o avivamento ali em Atos capítulo 2, nós vimos que toda a comunidade ela foi transformada. Toda a comunidade. Tudo ali começou a ser diferente. E agora, não era que eles iam ficar no bem bom, não. Tiveram muitas dificuldades. O povo ali teve muitas dificuldades, foram mortos, e fizeram várias coisas. Houve perseguições, houve muitas coisas, mas a comunidade ela foi transformada. Quantas pessoas a gente lendo em Atos ali não se convertiam ao Evangelho e mudavam de vida? Quando a gente vai lá em Atos 2:42, chegou o ponto deles estarem compartilhando as coisas uns com o outro, tanto na oração, partir do pão, estar ali todos juntos. Isso é ser igreja. A missão da igreja local, ela tem que ter essa missão, essa atitude, esse ato. O avivamento nas missões regionais. Nós falamos da local, agora nós vamos falar da regional. Então, nós podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial, ou seja, em outros locais. A nossa igreja ela é uma igreja missionária. Nós suportamos missionários em vários lugares do mundo, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros países também, casas de recuperação, casas de apoio, e, enfim, quando acontece o culto aqui, a gente tem alguns vídeos que rodam aqui no telão, falando exatamente sobre isso, sobre essas missões em que a gente contribui, que a gente contribui com dinheiro para poder ajudar, para poder alcançar uma vida ali. Então, isso faz parte também do avivamento. Um crente avivado, ele vai contribuir, ele vai participar, de alguma forma ele vai se oferecer para fazer alguma coisa. E missões regionais, atualmente,
no número 3, né? Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão. Então, é o que o comentarista colocou para nós aqui, é o que nós desejamos, que as igrejas locais elas sejam o quê? Referências. Igrejas mais com atitudes de hospitais, para receber o povo, para ajudar a comunidade, para estar junto com a comunidade, para estar envolvida nas questões sociais da comunidade. Irmãos, toda cidade que você vai tem andarilho. Aonde nós moramos, aonde nossa igreja é situada aqui, é um lugar próspero, é um lugar onde tem trabalho para todo mundo, é um lugar onde você chega num shopping, você vai ver placas de contratos assim, para tudo enquanto é lado, né? Você chega na porta de um fast food, tem placas de contratos assim, e, pasmem, tem moradores de rua. Tem uma casa de pessoas que moram na rua. Não é muito difícil você ir na rua principal aqui e você achar as pessoas pedindo dinheiro, pessoas afundadas em drogas, pessoas... Então, isso vai acontecer, e nós precisamos estar atentos a essas coisas. Eu, há uns anos atrás, né, já tem alguns anos, que eu fui, deve ter uns 2 anos que eu fui, nesses bandejão, nesse lugar que dá comida para essas pessoas, e você vê pessoas novas, pessoas velhas, crianças, pessoas que estão ali dependendo da igreja, simplesmente da igreja, pessoas que estão dependendo da igreja, é simplesmente isso. Tópico 3 agora, o avivamento e as missões transculturais. Atos 1:8 vai falar assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era local, né, como em toda a Judéia, que era aos arredores, Samaria, que digamos que seria talvez o país, né, e até os confins da terra, que seria outro país. E nós observamos aqui que a palavra aqui, olha, tanto em, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Não é para você começar aqui e expandir e depois... Não, é tanto em. Você vai fazer aqui, mas se você for para fora, você vai fazer lá também. E se lá fora estiver precisando de você, você vai ajudar também. É isso que esse texto ele quer falar com a gente aqui. Que essas missões transculturais, elas extrapolam o nosso limite, ela vai para outros lugares. Quando você contribui com uma obra missionária, por exemplo, em outro país, você está apoiando uma missão transcultural. Por exemplo, se você apoia alguma igreja ou alguma entidade na África, por exemplo, você está apoiando financeiramente, você está suportando aquelas pessoas que estão ali, pastores, professores, pessoas que estão ali pregando o evangelho. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou. Às vezes, a questão não é isso, a questão é você estar envolvido com missões. É isso que nós precisamos fazer. E as missões transculturais, sabe por quê, irmãos? Eu tomei um choque muito grande a primeira vez que eu saí do Brasil. Quando eu saí do Brasil, fui morar em Portugal. Então você toma um choque muito grande. São diversas coisas. Você conversar com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu nunca ouvi falar desse tal de Jesus. Já ouvi isso, nunca ouvi falar, não sei o que é isso. Não sei, não faço ideia do que é isso. Então, são coisas que nós precisamos fazer. O crente, ele precisa fazer. A primeira igreja missionária, no número 1, né, vai falar que a igreja de Antioquia já realizava missões locais e missões urbanas. E muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Quando você prega, você vai no movimento, por exemplo, de ajudar um necessitado, de fazer uma cesta, enfim. O que você está fazendo? Você está pregando o evangelho, você está levando esse evangelho que você diz que serve, esse Deus que você diz que serve. Porque às vezes a gente chega e fala assim, não, você precisa ser crente, mas a pessoa, olha, meu problema agora é a fome, eu preciso ajudar a matar a fome da pessoa primeiro. Eu preciso estar ali dando o pão a quem precisa. Isso é bíblico. E tem pessoas que não entendem isso. Outra coisa, ele vai falar aqui sobre a evangelização e decadência espiritual da Europa.
A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, veio de lá, né? O evangelho veio para tudo enquanto é lado da Europa e espalhou-se para o mundo todo, né? Inclusive até a África, né? Onde várias pessoas se destacaram. Mas hoje está morta, a Europa hoje está morta. Tem várias igrejas hoje que se tornaram museus, estão fechados. Tem igrejas que viraram até boates, enfim. Então, vai esfriando o amor. E quem que vai suportar isso? Somos nós cristãos. É o crente avivado que vai suportar isso, que vai chegar, que vai pregar, que vai bater contra esse sistema nefasto. É um sistema que está querendo todo dia abortar, é um sistema que todo dia está querendo pregar coisas contrárias à palavra de Deus. Estão validando de tudo. Cada dia que você abre uma reportagem, uma notícia, é uma notícia ruim, né? Principalmente desses países da Europa, né? Os crentes hoje, tem muitas pessoas que estão acomodadas com a situação que está. Isso aí é assim mesmo. O mundo vai desse jeito mesmo. E tem cristãos que estão praticando. Hoje em dia, tem crente que não sabe a diferença da igreja e da pracinha na rua. Tem cristão hoje que você não sabe se ele é crente ou se ele não é crente. Não tem testemunho nenhum de crente, né? E vai desse jeito, vai mudando. E tem pessoas que falam assim, o que é crente? O que é ser crente? O que é Cristo? Né? O que é salvação? Tem pessoas que acham que o ateísmo está cada dia, irmãos, cada dia mais crescendo, né? E a gente vê isso direto aí nas reportagens. Outra coisa, número 3, clamor pelo avivamento espiritual. Nós temos um exemplo aqui em Asbury, numa universidade em que as pessoas já têm vários dias que as pessoas estão lá adorando a Deus. Vários dias que essas pessoas estão ali e hoje já tem filas nas portas. Fica algumas horas daqui de onde a gente mora. Eu gostaria de ir lá, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas é algo que Deus está dando ao seu povo, está avivando. Por quê? Começou ali com um grupinho de jovens e esses jovens começaram a orar e ali o Senhor foi derramando do Espírito dele, foi enchendo e mais pessoas foram chegando e mais pessoas foram chegando. Segundo eu pesquisei, parece que é um templo que comporta 1000 pessoas e parece que até do lado de fora já está acontecendo cultos, pessoas, vai curioso, vai de gente de tudo quanto é jeito, né? Mas como avivamento, qual que é o diferencial? É curas, transformação de vidas, pessoas se entregando para Cristo, pessoas sendo transformadas, sendo curadas, se arrependendo dos pecados, pessoas que vão ali e se entregam mesmo e se arrependem dos seus pecados. Então, isso há um clamor por um avivamento espiritual. E olha, quanto mais avivado, mais perseguições. Quanto mais avivado, mais perto de Deus, mas também mais perseguição, mais força para lidar com as trevas, com Satanás. Mais força você vai ter. Então, Deus procura pessoas avivadas. O versículo lá, né, de Abacuque, né? Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que a nossa oração possa ser essa: Senhor, aviva a tua obra. Me tire da mesmice. Me tire do minha zona de conforto. Faça com que eu tenha mais experiências reais contigo. Deus é um Deus do sobrenatural. Deus é um Deus que faz coisas sobrenaturais. E nós precisamos, como cristão, acreditar nisso e pregar isso, viver isso, vivenciar isso. Não adianta, como eu falei na aula passada, sermos só meros assistentes de culto, pessoas que estão assistindo o culto, pessoas que vêm para a igreja como se estivessem indo para um show ou se estivessem indo para um cinema, estão assistindo o culto. Não, venha cultuar e saia daqui e seja crente aonde você estiver. Aí a conclusão vai dizer para nós aqui, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Não tem como você ser avivado e você não estar imbuído nesta grande comissão de pregar o Evangelho. Se não está acontecendo isso com você,
tem alguma coisa aí que não está casando, né? E é bom observar isso, porque o cristão avivado ele vai estar envolvido nisso, vai estar envolvido nessas questões de missão, de pregar, de ir ou de suportar, né, bancar, pagar para que aconteça, para que o reino de Deus ele possa crescer, né? E assim, é glorificar Deus e não a pessoa. Um dado importante dessa universidade de Kentucky, no estado de Kentucky, vai falar exatamente sobre isso, que não existe uma pessoa-chave ali, não existe um ídolo ali, não existe alguém que vai falar assim, eu vou fazer. Não existe essa pessoa ali. O nome que está sendo exaltado ali é o nome do Senhor. É isso que é ter avivamento, é isso que é ser avivado, é exaltar o nome do Senhor. Você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus que é grande, poderoso, criador de todas as coisas. Não tem por que nós aparecer, quem tem que aparecer é o próprio Cristo. Amém? Que Deus continue te abençoando. Quero só te pedir para você, só te lembrar, né, para você clicar aí em curtir, compartilhar, deixe seu comentário aí, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe você, sua família e toda a sua aula, os irmãos aí da sua igreja. Deus abençoe.